Existe um momento silencioso na vida de qualquer pessoa que está presa, e esse momento não faz barulho. Não vem com avisos, não vem com sinais claros, não vem com uma crise gigantesca que te obriga a mudar. Ele vem disfarçado de rotina. Vem na forma de dias iguais, decisões adiadas, pequenas concessões que você faz para si mesmo e que, aos poucos, constroem uma prisão invisível. E é exatamente aqui que começa o problema que Napoleon Hill alertava, o tipo de erro que não destrói sua vida de uma vez, mas impede que ela evolua. Porque a verdade que poucos têm coragem de encarar é simples e brutal. Você não está parado por falta de oportunidade. Você está parado porque está ignorando algo essencial, algo que você já percebeu, mas decidiu empurrar para depois. Algo que exige desconforto, decisão e, acima de tudo, responsabilidade. Napoleon Hill dizia que a diferença entre quem cresce e quem permanece no mesmo lugar não está no talento, nem na sorte, nem nas circunstâncias. Está na capacidade de agir apesar do desconforto. E aqui está o ponto que muda tudo. A maioria das pessoas sabe exatamente o que precisa fazer, mas escolhe não fazer. Você sente isso. Existe uma voz dentro de você que já apontou o caminho. Pode ter sido aquela ideia que você teve e nunca executou. Aquela decisão que você sabe que deveria tomar, mas continua adiando. Aquela mudança que você reconhece como necessária, mas insiste em evitar. E toda vez que você ignora isso, você reforça o ciclo que te mantém no mesmo lugar. E o mais perigoso não é o erro em si. O mais perigoso é o conforto de permanecer nele. Porque o ser humano se adapta. Você começa tolerando pouco, depois tolera mais um pouco, depois normaliza, e quando percebe, já está vivendo uma versão da vida muito abaixo do que poderia. E o pior, sem perceber que foi você quem permitiu isso acontecer. Napoleon Hill ensinava que o sucesso começa com uma decisão definitiva, não uma intenção vaga. Não um talvez amanhã. Não um quando tudo melhorar. Mas uma decisão firme, inegociável, que corta todas as rotas de fuga. E é exatamente isso que a maioria evita. Porque decidir de verdade significa abrir mão das desculpas. E enquanto você mantém suas desculpas, você mantém sua estagnação. Talvez você diga que não é o momento, que falta dinheiro, tempo, apoio, conhecimento. Mas deixa eu te dizer algo com clareza, o problema nunca foi a falta de recursos. O problema sempre foi a falta de decisão. Porque quando alguém decide de verdade, ela encontra um caminho. Ela cria alternativas. Ela suporta o desconforto. Ela paga o preço. Mas quem ignora isso, permanece onde está. E aqui está o alerta que você precisa ouvir hoje. Não é o mundo que está te impedindo. Não são as pessoas. Não é o sistema. É a sua própria resistência em fazer aquilo que você já sabe que precisa ser feito. E enquanto você continuar ignorando isso, nada muda. Agora eu quero que você faça algo diferente. Antes de continuar ouvindo qualquer coisa, antes de procurar mais um vídeo, mais uma motivação, mais uma explicação, eu quero que você encare uma verdade simples. Qual é a única coisa que você sabe que deveria estar fazendo, mas continua adiando? Não precisa falar para ninguém. Mas você sabe. E é exatamente isso que está te prendendo. Se você quer sair desse ciclo, o primeiro passo não é aprender mais. Não é esperar mais. Não é planejar mais. É parar de ignorar. E se você quer aprofundar ainda mais esse tipo de mentalidade e entender como transformar decisão em resultado real, o acesso ao e-book que estou deixando pode te ajudar a estruturar isso de forma prática, sem teoria vazia, sem motivação superficial. Ele foi feito exatamente para quem está cansado de saber o que fazer e quer finalmente começar a agir. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você se comprometa com um gesto simples, porque isso já muda a forma como sua mente começa a operar. Comenta essa frase: eu não vou mais ignorar o que pode mudar minha vida. Escreve isso, porque quando você declara, você se posiciona. E quando você se posiciona, você deixa de ser espectador da própria vida. E isso é só o começo. O que você acabou de fazer ao reconhecer isso, mesmo que em silêncio, já te colocou em um ponto diferente da maioria. Porque a maioria continua fugindo dessa pergunta. A maioria prefere preencher o tempo com distrações, consumir conteúdo, assistir mais um vídeo. Qualquer coisa, menos encarar aquilo que exige mudança real. E é exatamente por isso que elas continuam no mesmo lugar por anos. Mas aqui está algo que Napoleon Hill deixou claro de forma que incomoda. O maior inimigo do progresso não é a falta de conhecimento, é a indecisão. A indecisão é traiçoeira, porque ela se disfarça de cautela. Você acha que está sendo prudente, acha que está esperando o momento certo, acha que está pensando melhor, quando na verdade está apenas adiando a única coisa que realmente importa: agir.
E quanto mais você adia, mais difícil fica. Porque toda vez que você não faz o que sabe que deveria fazer, você enfraquece sua própria confiança. Você começa a duvidar de si mesmo. Começa a sentir que não é capaz, que não tem disciplina, que não consegue manter consistência, mas isso não é verdade. O que está acontecendo é mais simples, você está treinando sua mente a não agir. E o cérebro aprende rápido. Ele percebe que você sempre promete e não cumpre, que você sempre decide e recua, que você sempre começa e para. E com o tempo, ele para de levar você a sério. É por isso que você sente aquela dificuldade absurda de começar, mesmo sabendo exatamente o que precisa fazer. Não é falta de capacidade, é falta de integridade com a própria palavra. Napoleon Hill dizia que pessoas bem-sucedidas tomam decisões rapidamente e mudam de ideia lentamente. Já as pessoas que fracassam fazem o contrário. Demoram para decidir. E mudam de ideia o tempo todo. Agora pensa com honestidade. Quantas decisões importantes você já adiou? Quantas vezes você já começou algo e abandonou? Quantas oportunidades você deixou passar não porque não podia, mas porque não decidiu? E o mais importante, até quando você vai continuar assim? Porque existe uma consequência silenciosa que ninguém te conta. Não decidir também é uma decisão. E geralmente é a decisão de permanecer exatamente onde você está. E aqui entra um ponto ainda mais profundo. Ignorar aquilo que pode mudar sua vida não é apenas um erro de estratégia, é uma forma de autossabotagem. Sim, autossabotagem. Porque em algum nível, você sabe o que precisa ser feito. Mas existe uma resistência interna, um medo disfarçado, medo de falhar, medo de ser julgado, medo de não dar conta, medo de sair da zona confortável onde, apesar de tudo, você já sabe como as coisas funcionam. E então você faz o quê? Você evita começar. Evita se expor, evita tentar de verdade. Mas aqui está a ironia. Ao tentar evitar o fracasso, você garante a estagnação. Napoleon Hill ensinava que o medo só tem poder quando você não o confronta. No momento em que você age apesar dele, ele começa a perder força. Mas isso exige coragem. E não aquela coragem idealizada, perfeita, mas a coragem prática, imperfeita, desconfortável. A coragem de fazer mesmo com medo. E é exatamente isso que separa quem avança de quem fica preso. Agora deixa eu te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua situação. Você não precisa de uma transformação gigante para sair do lugar. Você precisa de um ponto de ruptura. Um momento em que você decide que não vai mais aceitar o padrão atual. Um momento em que você corta o ciclo. Um momento em que você para de negociar consigo mesmo. Porque enquanto você negocia, você perde. Você diz amanhã eu começo. Segunda-feira eu faço. Quando eu tiver mais tempo eu resolvo. E assim sua vida vai sendo adiada indefinidamente. Mas quando você rompe com isso, algo muda. Não no mundo externo imediatamente, mas dentro de você. Você passa a se ver diferente. Passa a confiar mais nas próprias decisões. Passa a agir com mais firmeza. E isso, ao longo do tempo, muda completamente o seu resultado. Agora, deixa eu ser direto com você. Não existe segredo escondido. Não existe fórmula mágica que você ainda não descobriu. O que existe é execução. Execução do básico. Execução consistente. Execução mesmo quando não dá vontade. E é isso que você vem ignorando. Você não precisa de mais motivação. Você precisa parar de fugir do que já sabe. E se você conseguir fazer isso, mesmo que seja em uma única área da sua vida, você já começa a sair do lugar. Porque progresso não vem de grandes saltos. Ele vem de decisões repetidas na direção certa. E é exatamente isso que vamos aprofundar a partir daqui. E é nesse ponto que a maioria desiste não porque não consegue, mas porque percebe que não existe mais para onde fugir. Porque agora não é mais sobre aprender algo novo. Não é sobre descobrir um segredo escondido, não é sobre esperar um sinal divino ou uma oportunidade perfeita, é sobre fazer. E fazer é simples, mas não é fácil. Porque fazer exige que você enfrente a versão de si mesmo que você construiu ao longo do tempo. A versão que procrastina, a versão que negocia, a versão que começa animada e abandona no meio. E essa versão não vai desaparecer sozinha. Ela vai resistir. Napoleon Hill já alertava que a mente humana funciona como um campo que pode ser cultivado ou abandonado. Se você não planta disciplina, ação e decisão, você automaticamente colhe dúvida, medo e estagnação. Não existe neutralidade. Ou você está avançando, ou está se afastando da vida que poderia ter. E aqui está algo que pode ser difícil de aceitar, mas que muda tudo quando você entende. Ninguém vai vir te salvar disso. Nenhuma oportunidade vai cair no seu colo no momento perfeito. Nenhuma pessoa vai pegar na sua mão e te levar até onde você quer chegar.
Nenhum vídeo, nem esse, vai transformar sua vida se você não transformar suas ações. A responsabilidade é inteira sua. E isso não é uma notícia ruim. É libertador. Porque se o problema estivesse fora de você, você não teria controle. Mas como ele está dentro, você pode mudar. E essa mudança começa de um jeito extremamente prático, fazendo aquilo que você vem ignorando. Não amanhã. Não depois. Agora. Pode parecer pequeno. Pode parecer insignificante. Pode parecer que não vai fazer diferença, mas é exatamente aí que você se engana. Porque não é sobre o tamanho da ação. É sobre o que ela representa. Quando você age, você quebra o padrão. E quebrar o padrão é o início de qualquer transformação real. Talvez seja dar o primeiro passo em um projeto que você vem adiando. Talvez seja tomar uma decisão que você sabe que precisa tomar. Talvez seja cortar algo que está te atrasando. Talvez seja começar algo sem se sentir pronto. Não importa o que seja. O que importa é que você faça. Porque cada vez que você age, você envia um sinal para sua mente: eu não fujo mais. E esse sinal, repetido ao longo dos dias, constrói algo que a maioria nunca desenvolve: confiança interna. E confiança não vem de pensar positivo. Não vem de assistir vídeos motivacionais. Não vem de esperar se sentir preparado. Ela vem de cumprir o que você promete para si mesmo. Napoleon Hill falava sobre o poder da persistência, mas o que poucas pessoas entendem é que persistência não é sobre continuar algo grandioso, é sobre continuar mesmo quando parece pequeno, repetitivo, invisível. É sobre fazer hoje e amanhã e depois, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem resultado imediato, mesmo sem aplauso. E é exatamente isso que elimina a estagnação. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta, e eu quero que você seja honesto consigo mesmo. Se nada mudar na forma como você age hoje, onde você vai estar daqui a um ano? No mesmo lugar, com as mesmas dúvidas, com as mesmas frustrações, com as mesmas promessas não cumpridas? Porque essa é a trajetória natural de quem continua, ignorando o que precisa ser feito. Mas a boa notícia é que você pode quebrar isso agora, não com um plano perfeito, não com uma estratégia complexa, mas com uma decisão simples: parar de ignorar. E isso nos leva ao ponto final, aquele que separa definitivamente quem apenas escuta de quem transforma. Porque a partir daqui, não é mais sobre entender, é sobre escolher. E é aqui que tudo se resolve, ou tudo continua exatamente como está. Porque no fim das contas, não é o que você sabe que define sua vida, é o que você faz com aquilo que sabe. E essa é a linha invisível que separa duas versões completamente diferentes de uma mesma pessoa, aquela que vive repetindo ciclos e aquela que decide romper com eles. Napoleon Hill nunca falou sobre sucesso como algo distante ou reservado para poucos. Ele sempre deixou claro que o sucesso é um resultado direto de decisões firmes sustentadas por ação contínua. Não é sobre sorte. Não é sobre talento extraordinário. É sobre não negociar com aquilo que precisa ser feito. E agora você está exatamente nesse ponto. Você já viu, já entendeu, já reconheceu. Você sabe o que está ignorando. E isso muda tudo. Porque a partir do momento em que você tem consciência, continuar no mesmo lugar deixa de ser falta de clareza e passa a ser escolha. Uma escolha silenciosa, repetida todos os dias, que constrói a vida que você está vivendo agora. Mas existe uma outra escolha disponível, e ela é desconfortável, exige energia, exige decisão, mas ela transforma. A escolha de agir, a escolha de parar de esperar, a escolha de fazer mesmo sem garantia, mesmo sem validação, mesmo sem certeza. Porque a verdade é que você nunca vai se sentir totalmente pronto. Nunca vai existir o momento perfeito. Nunca vai existir ausência de medo. O que existe é o momento em que você decide que não vai mais permitir que isso te controle. E quando você chega nesse ponto, algo muda. Você não depende mais de motivação. Você não depende mais de impulso. Você não depende mais de circunstâncias favoráveis. Você passa a depender apenas de uma coisa: da sua decisão. E isso é poder. Mas não o tipo de poder que impressiona os outros, e sim o tipo que transforma sua realidade. Agora deixa eu te dizer algo que talvez você precise ouvir com clareza. Se você sair desse vídeo e continuar fazendo exatamente o que vem fazendo, nada vai mudar. Pode passar uma semana, um mês, um ano. Você vai continuar preso no mesmo padrão, com as mesmas desculpas, com as mesmas promessas não cumpridas. Mas se você sair daqui e fizer uma coisa diferente, uma única ação que você vem evitando, você já começou a quebrar o ciclo. E isso é tudo que você precisa para iniciar uma mudança real. Não espere uma transformação completa. Espere um primeiro movimento. Porque é ele que destrava todo o resto. E se você quer aprofundar esse processo,
entender como desenvolver uma mentalidade inabalável e construir disciplina prática para sair definitivamente do mesmo lugar. O e-book que está disponível foi criado exatamente para isso. Sem teoria vazia, sem motivação superficial, apenas princípios diretos que, quando aplicados, mudam a forma como você pensa, decide e age todos os dias. Mas nada disso vai funcionar se você não fizer a sua parte agora. Então, antes de ir embora, eu quero que você se comprometa com algo simples, mas extremamente poderoso. Comenta essa frase: eu ajo mesmo quando não estou pronto. Escreve isso. Porque quando você declara, você assume uma posição. E quando você assume uma posição, você começa a se tornar alguém diferente. E lembre-se, não é sobre nunca mais falhar. Não é sobre ser perfeito. É sobre parar de ignorar aquilo que pode mudar sua vida. O resto é consequência.